Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Me chamo Jaqueline e sou professora de Língua Portuguesa da Educação de Jovens e Adultos. Hoje daremos início a mais um gênero textual. Hoje falaremos sobre as cartas pessoais. Vocês já escreveram cartas? Já receberam algum tipo de carta? Nós temos inúmeras cartas, não é mesmo? Nós temos aquelas cartas que enviamos, que é a carta pessoal, nós temos aquelas cartas que recebemos de instituições financeiras, aquelas cartas de cobrança, inúmeras cartas. Mas hoje daremos ênfase em carta pessoal. Vamos ver esse gênero textual? Mas antes de começarmos com a carta pessoal, vamos relembrar um pouco sobre o gênero textual? Os gêneros textuais representam um conjunto de textos orais e escritos, que possuem características próprias, tais como estrutura, linguagem e temática. Todos eles cumprem uma função comunicativa e social dentro de um determinado contexto. Mas como assim estrutura, linguagem e temática? E eles executam uma função dentro de um determinado contexto? Vamos compreender um pouco mais? A estrutura do texto, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, nada mais é do que o começo, meio e fim. A linguagem do texto é como o homem comunica suas ideias, seus sentimentos, podendo esses serem escritos ou falados. A temática do texto é o assunto a que aquele texto se refere, é o assunto principal do texto. E o contexto são todas as informações que acompanham aquele texto. Bom, então já relembramos aí, familiarizamos mais um pouco sobre os gêneros textuais. Vamos conhecer o nosso gênero de hoje? Falaremos sobre as cartas, não é mesmo? A carta é um meio de comunicação escrita que segue uma estrutura um pouco mais rígida do que a do bilhete. Ainda que simplificada em comparação a outros meios de comunicação escrita, normalmente possui escrita de local, data, destinatário, saudação, uma despedida e uma assinatura. Há pouco tempo atrás, muita gente não tinha acesso a telefone, computador e outros meios de comunicação. Por esse motivo, as cartas eram muito utilizadas para nos comunicarmos com quem estava distante. Aquela prima ou aquele primo, aquela tia ou tio, até mesmo os nossos avós, né? Que às vezes não moravam na mesma cidade. E era muito engraçado, eu não sei se vocês passaram por isso, mas enquanto mais nova um pouco, eu escrevi uma carta, né? Fazia questão que a minha mãe fosse até o correio, levasse aquela carta. Precisava-se de selo, né? Para que aquela carta fosse enviada. E aí era enviada a carta. Gente, mas no outro dia a gente já ficava esperando a resposta da carta. Mas não era assim tão rápido, não é mesmo? A comunicação que tínhamos antes não era assim tão dinâmica igual a que temos hoje. Hoje, conseguimos ligar para uma pessoa que está praticamente no outro lado do mundo e ver a pessoa em nossa tela. Mas antigamente não era assim. Então, nos comunicávamos através de cartas. Hoje, nós possuímos uma grande variedade de outras ferramentas para nos comunicarmos. Mas então, vamos ver como é a estrutura da carta? Vamos conhecer um pouco mais? A carta, ela tem um cabeçário. O cabeçário informa local e data de quando a carta foi escrita. Geralmente, também acompanha uma saudação, como caro e prezado, para cartas mais formais, e querido, para cartas
mais informais, digamos assim, né? Às vezes a gente quer escrever uma carta para aquele amigo, alguma coisa assim, então a gente já chama de querido, de amigo ou alguma coisa assim. Para cartas com conteúdos mais formais, onde vamos solicitar alguma coisa, deve vir com o conteúdo para caro e prezado. O remetente, que é quem escreve aquela carta. Quem está escrevendo aquela carta? Aí nós temos o remetente. E o destinatário, para quem aquela carta está sendo enviada, para quem aquela carta está sendo endereçada. Então, essa é a estrutura básica. E nós temos também a mensagem, que é todo o corpo da carta, que é todo o assunto que está sendo falado ali naquela carta. E para finalizar, mas não menos importante, toda carta deve ser assinada para que a pessoa que está recebendo saiba quem escreveu. Vamos ver aqui um modelo de carta para a gente se familiarizar melhor com essa estrutura? Eu vou ler essa carta para vocês, tá? Essa carta foi feita em Goiânia, no dia 20 de outubro de 2015. Oi, Bernardo, como vai? Estou de novo em Goiânia, lembrando das nossas aventuras aí em Rio Verde. Mas o melhor mesmo é falar de novos acontecimentos. Sábado, assisti um filme do Harry Potter, um barato. Só não gostei das filas. Parece que a cidade inteira resolveu ver o filme na mesma sessão. Meu pai comprou pipoca e jujuba para a gente aguentar a espera. Mas, para variar, Breno esparramou pipoca no chão do cinema e jogou o papel de bala fora da lixeira. Tivemos que catar tudo. Esse meu irmão. Mudando de assunto, uma novidade. Minha mãe comprou um cachorrinho para o Breno. Mas o pior é que ele passou a ser mais um criador de confusão do que um companheiro de brincadeiras. Para começar, o bichinho mastiga tudo que encontra pela frente. Quem leva a pior é o Breno. Desorganizado como ele é, deixa seus pertences fora de lugar. E nada mais escapa ao voraz devorador de sapatos, meias, brinquedos, cadernos, lápis. Breno até já tomou raiva do presente. Bem, vou parar por aqui. Minha mãe está me chamando para arrumar não sei o quê. Aposto que é mais uma do Pisco. Ah, esqueci de dizer, o nome do novo morador é Pisco, pode? Já ia me esquecendo. O pessoal daqui manda lembranças para a tia Rosiane. Vou esperar uma carta para saber das últimas. Um abraço, Davi. Bom, essa carta ela foi feita para um amigo ou para um primo para contar as últimas novidades. Mas vamos ver essa carta com o formato que eu trouxe para vocês? Aqui em cima nós temos o cabeçalho, aonde tem escrito Goiânia, 20 de outubro de 2015. Esse é o cabeçalho. Embaixo, aonde nós temos Oi, Bernardo, nós temos o Oi, que é uma saudação, e Bernardo, que é o destinatário dessa carta, que é para quem essa carta foi escrita. Aqui embaixo, em vermelho, nós temos todo o corpo da mensagem da carta, todo o conteúdo, né, onde ele escreve o que ele fez, que ele foi no cinema, os acontecimentos que teve na sua casa, é a mensagem. Embaixo, nós temos a despedida, que aqui ele colocou um abraço. E por último, o remetente, que foi quem escreveu essa carta. Notem que o remetente está apenas digitado, não assinado, porque essa carta foi feita no computador, então ela foi digitada. Mas é de suma importância que tenha o nome. Agora, vamos relembrar o que vimos até aqui? O que é uma carta? Carta é um meio de comunicação escrita que segue uma estrutura, com cabeçalho, que é a data e local
de onde foi escrita a carta, remetente, que é quem está escrevendo a carta, destinatário, que é quem recebe a carta, para quem aquela carta foi encaminhada, e mensagem, que é todo o assunto da carta. Agora que já vimos e já relembramos, vamos juntos fazer a nossa atividade de fixação? Vamos lá? Vamos dar início? Na atividade 1, eu trouxe aqui uma tirinha para vocês. Vamos ler juntos essa tirinha do Snoopy? Aqui na primeira tirinha, ele fala: caro editor, por que você segue devolvendo as minhas histórias? Você deveria publicá-las e me tornar rico e famoso. Qual é seu problema? Então, aqui na tirinha, o Snoopy está questionando ao editor por que ele não continua publicando as histórias, para que ele fique rico e famoso. Aí eu pergunto, número 1, na tirinha acima, para quem Snoopy escreveu? Número 2, por que ele está escrevendo? E número 3, ele está escrevendo uma carta ou um bilhete? Pensaram aí? Vamos ler novamente as tirinhas, agora que a gente já sabe quais são as perguntas, para a gente poder tirar dúvidas e não respondê-las errada? Vamos lá? Caro editor, por que você segue devolvendo as minhas histórias? Você deve publicá-las e me tornar rico e famoso. Qual é o seu problema? Vamos então às respostas? Na pergunta 1, ele pergunta, na tirinha acima, para quem Snoopy escreve? Para quem ele está escrevendo? Ele está escrevendo para o editor, não é mesmo? Ele faz uma saudação falando, caro editor. Então, para quem ele está escrevendo? Ele escreve para o seu editor. Na pergunta 2, para que ele está escrevendo? Ele escreve para que o editor publique as suas histórias, não é mesmo? Ele quer que o editor publique as suas histórias para ele poder ser rico e famoso. E no 3, eu perguntei, ele está escrevendo uma carta ou um bilhete? O que vocês acham? Agora que a gente já viu tudo sobre cartas. Ele está escrevendo uma carta, não é mesmo? Sim, ele escreve uma carta. Notem que por mais breve que seja, ele obedece os quesitos de uma carta. Então aqui, por mais que tenhamos uma tirinha, nós temos uma carta. Bom, agora é com vocês. Eu pedi para que vocês fizessem no caderno de vocês, tá? Não precisa ser em envelope separado, né? Ter o modelo assim de uma carta. Mas eu pedi que no caderno de vocês, vocês fizessem uma carta para alguém com todas as regrinhas que nós aprendemos na aula de hoje. Ah, mas como assim, professora, todas as regras? Eu quero que você obedeça a carta no quesito de cabeçalho, que você coloque a data e o local de onde você está escrevendo. Eu quero que você coloque o remetente. O que é o remetente? Quem está escrevendo essa carta? Então, no caso, o remetente vai ser você. Você que está escrevendo essa carta. Eu pedi que você fizesse com um destinatário. Quem vai receber essa carta? Uma saudação, que é o cumprimento da carta, e a mensagem, né? Todo o conteúdo que você vai estar escrevendo ali para estar enviando essa carta. Mas essa carta não precisa ser enviada. Você pode fazer no seu caderno mesmo. Ou se você quiser fazer, alegrar alguém que está longe, né? Que com certeza há muito tempo não recebe uma carta, porque com os nossos meios de comunicação hoje não temos esse costume de enviar cartas e quiserem enviar essa carta, será também uma boa coisa. Bom, por hoje é só, espero vocês na próxima aula e para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV.